Aleluia, já estamos ao vivo. Eu estou com o celular da esposa, o meu não quer transmitir, mas glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver se a gente consegue fazer uma transmissão ao vivo. Glória a Deus. Deixa Deus. Acompanhe pelo menos ver se está passando. Louvado seja Deus, glória a Deus. Santo é teu nome, Jeová, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Muito boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Como eu falei, estou com o celular da esposa porque o meu celular não quer aceitar fazer live, eu não sei o que está acontecendo. Mas de uma forma ou de outra nós estamos aqui para nós nos comunicar e comunicar a palavra de Deus, que é isso que mais me interessa. Louvado seja Deus. Estamos em uma tarde chuvosa aqui em Jaraguá do Sul. Me diz aí você na tua cidade como é que está aí. Como é que está o clima aí? Está frio? Está chuvoso? Aqui tem chovido bastante, mas bastante mesmo. Hoje choveu muito. E glória a Deus, Deus sabe todas as coisas, né? A chuva também é bênção. Às vezes, quando ela vem muito volumosa, pode causar algum transtorno, mas no demais, nós estamos em paz, glória a Deus. É um domingo à tarde, como eu falei, está chovendo, daí fica difícil até de passear, né? Daí a gente fica dentro de casa, glória a Deus, assistindo alguma coisa no YouTube, alguma mensagem, algum louvor, conversando com os amigos através das redes sociais, glória a Deus. Mas eu quero meditar alguns momentos com vocês que nos assistem sobre a palavra de Deus. Eu gosto de refletir no que a Bíblia Sagrada nos informa, nos transmite, nos ensina, nos instrui, para que nós possamos ter uma vida abençoada, glória a Deus. Aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, que São Marcos escreveu, capítulo 1, no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, e o versículo 14 em diante, eu quero fazer leitura de alguns versículos para nós meditar na palavra do Senhor. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 14. Você pode acompanhar na sua Bíblia e na sua casa, fique à vontade. A Bíblia Sagrada foi feita para a gente ler. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz, versículo 3 diz, bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado quer dizer abençoado, feliz, agraciado, aquele que lê as palavras desta profecia. Glória a Deus. Então, quer ser feliz, quer ser agraciado, quer ser abençoado? Leia a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 14 de Marcos diz, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E versículo 16, e andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Não eram doutores, eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Glória a Deus, Jesus escolhendo como discípulos pescadores. Que coisa linda. E o versículo 18 diz que, e deixando logo as suas redes, o seguiram. Então aqui está falando de Simão e André, seu irmão, que Jesus os convidou, glória a Deus, e logo eles os seguiram. A irmã Terezinha, glória a Deus, nos assiste aqui de Jaraguá do Sul, que Deus abençoe a irmã Terezinha, o José, sua família aí, Deus abençoe. E no versículo 19 diz que, e passando dali um pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. Eles estavam no barco consertando as redes. Também eram pescadores, porque agora está falando de uma passagem que Jesus estava andando junto ao mar da Galiléia. E logo os chamou também. E eles quem?
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Então, aqui nessa passagem, a gente pode extrair muitas lições que o Senhor Jesus Cristo nos mostra. Glória a Deus. Então, Jesus passando, ele ia passando ali, mas Jesus, mesmo andando, mesmo passando, ele conhece quem é do bem, a irmã Maria, a paz do Senhor, Deus abençoe Maria, um abraço não Silvio, são aqui de Jaraguá também. Jesus conhece quem tem boa índole, quem tem um bom caráter para ser seu discípulo, e Jesus os chama. Jesus ia passando ali, e um pouco mais adiante, e viu aqueles cidadãos ali e os convidou para os seguirem. Glória ao nome do Senhor. Então, o que eu vejo aqui já de início? Eles estavam, aqui Tiago e João, estavam junto com Zebedeu, ou não, Antônio Concato, lá de Cidade de Ouro, glória a Deus, um abraço. O Rogério Maria Mendes também, Deus abençoe vocês. Zebedeu, aqui eu posso ver ele, pai de Tiago e João, um pai muito capaz, um pai de valor, um pai instruindo seus filhos a serem cidadãos do bem. Um pai preocupado com a vida profissional dos filhos, preocupado em ser filhos provedores para o sustento das suas famílias e os instruindo no ofício da pesca. Então diz aqui que Jesus agora estava passando junto ao mar e viu André e Simão, o chamou, e logo adiante viu Tiago e João, seu irmão, que estavam no barco, juntamente com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Então eu já posso ver que Zebedeu, sendo o pai de Tiago e João, era um homem experiente no mar, experiente na pesca e provedor do sustento para a sua família. Ele estava agora instruindo, ensinando a Tiago e a João a continuar no ofício da pesca, porque com certeza ele havia sustentado sua família até ali, então ele sabia que os filhos, depois que se casassem, ou quem sabe já eram casados, mas ele continuava instruindo, ensinando os seus filhos a seguirem o ofício da pesca e a serem homens provedores. Porque em nossos dias, às vezes, há pessoas que não gostam muito de trabalhar. A gente vê na sociedade pessoas que não gostam muito de trabalhar. Porque trabalhar é difícil, não querem colocar a mão no pesado, né? Às vezes querem ser dependentes do pai, dependentes da mãe e tal. Mas eu me orgulho de Zebedeu, porque Zebedeu era aquele pai que estava ali, batalhando e ensinando seus filhos a serem cidadãos do bem, louvado seja Deus, a serem cidadãos honrados, cidadãos de caráter, cidadãos de honra, provedores para a sua casa, louvado seja Deus. A Noema de Souza, que está me assistindo, não lembro se eu conheço, estou com o celular da esposa, mas que Deus te abençoe. Então, voltando aqui para o texto, dá para entender que o barco de Zebedeu não era um barco pequeno. Porque diz aqui que versículo 20, Jesus os chamou e eles deixando o barco, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Então, além de Tiago e de João, tinha mais empregados no barco. Então, dá para entender que era um barco de pesca de médio porte. Louvado seja Deus. Era um barco de pesca de médio porte que tinha empregados junto porque faziam uma boa coleta de pesca. Com certeza, não sei se na época já existia um frigorífico para peixes, mas eles já faziam uma boa pescaria porque, como eu falei, era o sustento da família. Como eles tinham empregados, tinha mais pessoas que dependiam da pesca. Então, dá para entender que o barco não era pequeno. Mas Jesus não se preocupou com o sustento de Tiago e João, que eram pescadores. Jesus os chamou para ser seus discípulos. E quem é discípulo de Jesus, quem segue a Jesus, quem ama Jesus, quem teme a palavra do Senhor, quem obedece os mandamentos do Senhor,
O Senhor nunca deixa desamparado. O Senhor nunca deixou ninguém desamparado. O Senhor sempre é provedor de todas as coisas. Louvado seja Deus. O que eu vejo também é que nesse barco de Zebedeu, que havia uma comunhão, uma união na família. Porque nós vemos em nossos dias que às vezes o pai tem uma profissão, o pai tem um ofício, às vezes o pai tem um comércio, o pai tem um empreendimento, mas os filhos não querem saber, porque não gostam daquele ofício do pai, porque esse ofício é difícil, aí os filhos partem para outro ofício, ou às vezes vão embora para outra cidade, tentar outra coisa, às vezes deixam a bênção em casa e vão tentar outra coisa, que às vezes nem tem muito futuro, mas aqui dessa família de Zebedeu, eu vejo uma união, todos com o mesmo propósito, todos em comunhão, todos numa união pelo mesmo propósito. Serem prósperos na pesca, serem prósperos na renda familiar, ter famílias honradas e bem sustentadas, louvado seja Deus. E o que me chama a atenção é que quando Jesus veio chamar a Tiago e a João, aqui no barco de Zebedeu, Jesus não levou Zebedeu junto, ele chamou Tiago e João, deixou que Zebedeu continuasse sustentando a família. Ele pegou os dois filhos, os mais jovens, e Jesus tinha um projeto para eles, mas eles estavam consertando as redes, louvado seja Deus. É essa palavra que me chamou a atenção. Eles haviam pescado a noite toda, eles já haviam retirado os peixes das redes, já haviam colocado nas caixas de isopor, com certeza, já haviam, quem sabe, dado um destino para o mercado, para a cooperativa da época, já tinham destinado a carga para um determinado local, mas agora eles voltaram para as suas ferramentas de pesca, que eram as redes, e foram examinar a rede, fiscalizar as redes, porque na outra noite eles teriam que utilizá-las novamente, louvado seja Deus. Então aqui eu vejo que eles eram pessoas prudentes, pessoas experientes, pessoas vocacionadas para o seu ofício e que cuidavam com zelo do seu ofício. A rede rompeu-se devido a muitos peixes, a rede causou algum dano, mas nem por isso jogavam fora a rede, nem por isso estavam agora desperdiçando a rede, não. Ou seja, não estavam sucateando a rede, eles estavam consertando as redes para usarem novamente na próxima noite, louvado seja Deus. Então eu penso que quem pretende usar as redes logo em seguida, não leva para casa para consertar, porque se leva para casa para consertar, já chega em casa, já vai fritar o peixinho ali, já vai às vezes tomar aquele café, já vai fazer alguma outra coisa e já esquece de consertar a rede. E quando chega a hora de voltar para a pesca, a rede está danificada e aí a produção pode não ser a esperada. Então, assim que saiu do mar, eles já foram observar se tinha algum problema na rede e foram consertar as redes, louvado seja Deus. O que eu aprendo aqui é que acabou a pescaria, conserta-se as redes. Acabou a pescaria, conserta-se as redes. A qualquer momento surge a oportunidade de pescar novamente e as redes devem estar em condições, devem estar em dias. Louvado seja Deus. Eu fico pensando que, trazendo essa passagem para a nossa vida espiritual, não é muito diferente a vida espiritual do cristão. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente volta de uma pescaria espiritual, volta de uma visita, volta de um evangelismo, volta de um discipulado, vai visitar um amigo, vai visitar uma pessoa que precisa de uma visita, que precisa de uma força, que precisa de uma oração, e a gente volta muitas das vezes assim, preocupadíssimo, quem sabe muito nervoso com o que ouviu, com o que viu, e volta, quem sabe, desanimado, não vou mais, dessa vez não deu certo, não fui aprovado.
Mas antes que chegue em casa, antes de colocar a sua cabeça no travesseiro, conserta a sua rede. Conserta aquela situação com Deus. Leva esse assunto na presença de Deus. Muitas das vezes a gente que trabalha na área do aconselhamento espiritual, a gente que ministra a palavra de Deus individualmente, ou seja, mesmo na igreja, e vê que alguém não gostou, vê que alguém ficou ofendido, procura consertar logo. Tanto é que a palavra de Deus, louvado seja Deus, a palavra de Deus ela não volta vazia, a palavra de Deus não causa estrago, a palavra de Deus conserta. Mas claro que existem pessoas que não entendem a palavra e às vezes dói um pouco, mas então, louvado seja Deus, é necessário que a gente procura consertar para que não aconteça dano maior. Isso acontece muitas das vezes que a nossa rede de pescaria, ela pode ser danificada, quem sabe na empresa com um colega de trabalho, na escola, na faculdade. Às vezes está ali ministrando uma palavra para uma pessoa e fala que ela precisa mudar, e fala que ela precisa de Jesus, e fala que ela precisa tomar uma posição diante do nosso Deus. E essa pessoa às vezes não aceita. Existem pessoas que não gostam de ser submissos à palavra de Deus. Existem pessoas que não gostam de se submeter aos ensinamentos do Senhor. E às vezes ainda ficam revoltados. Então, ali é o momento de consertar a rede. Ali é o momento de fazer uma oração. Ali é o momento de colocar essa causa nas mãos do Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus conserta as redes. O nosso Deus conserta a vida espiritual de cada um, para que nós continue a pescaria, louvado seja Deus. Jesus disse para Simão e André, aqui no versículo 17, Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. Então, para pescar homens, muitas das vezes enfrentamos conflitos, enfrentamos, às vezes, até dissabores, mas é necessário consertar a rede, porque quando se às vezes alguém não está gostando do nosso conselho, a gente vai dizer, olha, é a palavra de Deus, eu vou orar por você, mas Jesus vai te abençoar, mas é a palavra de Deus que diz assim, porque a palavra de Deus é remédio, mas procura consertar a rede. Às vezes muitas pessoas não entendem a repreensão do seu líder espiritual. Nós sabemos que quem é cristão, aquele que teme a Deus, aquele que é cristão, que frequenta a sua denominação, a sua igreja, ele tem um líder religioso, que é o seu conselheiro, é o seu ministro que o aconselha, que o instrui, que prega a palavra, e nós temos que ser submissos não à pessoa, mas à palavra. Mas muitas das vezes, esse líder religioso, ele pode trazer um sermão, em outras palavras, um sermão até um tanto pesado, um sermão que às vezes a pessoa não gosta, mas não é que a pessoa não vai gostar do líder, a pessoa às vezes não quer ser submissa à palavra. Você que está ouvindo uma palavra dessa, conserte a sua rede, louvado seja Deus. Esse líder nada mais quer do que você seja um pescador de homem, um pescador de almas. Ele quer que você tenha estrutura, ele quer que você tenha uma credibilidade diante de Deus, porque servir a Deus não é de qualquer modo, não. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados. Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados dessa vida, cansados do sistema, cansados de ser explorado, estão cansados. Primeiro Jesus disse: e eu vos aliviarei.
Jesus não disse, eu vou tirar todas as cargas, não. Jesus disse, eu vos aliviarei. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus não está tirando o jugo de ninguém, mas ele está dizendo para colocar o jugo dele. Porque ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está dizendo que nós não podemos ficar sem um fardo. Esse fardo quer dizer, nós não podemos ficar não devemos ser livres de nós mesmos. Nós temos que ser submissos à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, se alguém quer vir após mim, negue-se primeiro a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz e siga-me. 3 posições que o cristão precisa fazer para seguir Jesus. Aqui me chama a atenção que quando Jesus, no versículo 17, Jesus chamou aqui a Simão e André, ele disse, vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Esses 2 jovens, André e Simão, eles deixaram tudo, diz que ele deixando logo eles as suas redes o seguiram, ou seja, eles tiveram uma mudança de vida. Eles deixaram o seu ofício de pescador para se dedicar agora na obra de Deus. Eles não questionaram Jesus, porque sabia que Jesus lhes daria uma maneira de ter o sustento. Jesus sempre tem uma maneira, tem um jeito de nos dar o sustento. Louvado seja Deus. Então, Jesus agora também fala para Josué, Luiz e Selma de Joinville. Deus abençoe vocês, um abraço. Agora Jesus fala para os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João. Jesus disse para eles também, venha ser meu discípulo, segue-me. E logo eles, deixando seu pai, deixaram até o pai no barco, lá no ofício, com os empregados, e foram após eles, seguiram. Mas antes eles estavam consertando as redes, para que o pai continuasse a pescaria. Eles continuaram, louvado seja Deus. Eles continuaram agora a seguir a Jesus, foram com Jesus para fazer a obra do Senhor, louvado seja Deus. Mas Zebedeu ficou com os empregados consertando as redes, porque eles teriam que voltar para o ofício na próxima noite, ou quem sabe no outro dia, voltar para o ofício com as redes consertadas, louvado seja Deus. Como falei, na nossa vida espiritual também precisa ser da mesma forma. Às vezes temos um dia que não passamos, não tiramos um momento de oração. Às vezes temos um dia que não fazemos uma leitura da palavra de Deus. E às vezes, por essa ocasião, às vezes até agredimos pessoas da família com palavras. Mas antes que o sol se ponha, conserte a sua rede, conserte a sua vida espiritual diante de Deus. Se conserta diante de Deus, porque você é um chamado para ser um pescador de almas. E como é que você vai pescar almas se a sua vida, que é a sua rede, está desconcertada? Aqui Jesus compara a nossa vida com as redes de Zebedeu e seus filhos. Aqui a rede agora é a nossa vida espiritual. Aqui as redes agora é a nossa vida como cristão. Aqui é o nosso testemunho como cristão. Ele está bem? Ele não tem furos? Ele não tem remendo? Zebedeu estava consertando as redes de uma forma muito prudente para que os peixes não vissem que tinha remendo. Porque se colocasse um material estranho ali, poderia ser visível, poderia afugentar os peixes, mas eles na sua sabedoria, eles na sua prudência como especialistas do ofício da pesca, estavam consertando as redes, que quem sabe quantas vezes já havia sido danificada, mas eles não haviam descartado as redes, eles estavam preparando as redes para voltar à pesca novamente. E assim é nós como cristãos. Devemos estar com a nossa vida em dia. Devemos de consertar a nossa vida espiritual todos os dias. Às vezes no final do dia, mas se você tem condições durante o dia, por qualquer coisinha que aconteça, você invoque o nome do Senhor, você clame ao Senhor por um conserto com Ele, para que Ele apague aquela sua falhazinha, aquele mau pensamento que você teve. Às vezes você teve um mau pensamento, um mau juízo de alguém,
A irmã Nalderi Prando, lá de São Paulo, Deus abençoe, irmão. Um abraço, irmão Itacir, para todos vocês, aí Deus abençoe. Você sabe que o cristão, muitas das vezes, até num mau pensamento, um mau juízo, pode danificar a sua rede, a sua vida espiritual. Mas hoje essa palavra me chama muita atenção. Jesus quer que nós conserte as nossas redes. Paremos um pouco. O salmista disse no Salmo 103, o salmista disse: bendize, ó minha alma, o Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Então o salmista está dizendo aqui: ó minha alma, você não se esqueça dos benefícios que o Senhor tem feito para você. Aí o salmista ainda faz alusão de alguns benefícios. O salmista diz no versículo 3, porque é Ele que perdoa os seus pecados e é Ele que sara as tuas enfermidades. Então o Senhor perdoa os nossos pecados, glória a Deus por isso. O Senhor é misericordioso, glória a Deus por isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas para isso o Senhor espera de nós que nós tomemos uma posição como servos e nos humilhemos na presença de Deus. Louvado seja Deus, buscando perdão, buscando graça, para que a nossa rede possa estar sempre em dia. O apóstolo Paulo, quando ministrava sobre a ceia do Senhor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, eu não lembro o versículo, mas Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Então não se deve tomar a ceia do Senhor indignamente. Você deve olhar para dentro de si próprio, olhar para dentro de si, fazer um exame e pedir para o Senhor que tenha misericórdia, que muitas das vezes a gente comete algum erro e até esquece, mas está tudo registrado, que o Senhor apague esses erros, que o Senhor elimine isso da nossa alma, do nosso espírito. A palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículo 26, se não me foge a memória, que muitas das vezes nós vamos orar e não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo intercedendo por nós, nós vamos consertando a nossa vida espiritual, nós vamos consertando as nossas redes e vamos tendo, louvado seja Deus, uma vida espiritual digna, louvado seja Deus, de ser agraciada diante de Deus e assim possamos alcançar almas, assim possamos ser pescadores de homens, que foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou, como Ele chamou aqui, no caso que Ele chamou aqui a Simão e a André, a Tiago e a João, e Ele disse: vinde que vos farei pescadores de homens, tirar homens do mar do pecado, tirar almas do mar do pecado e trazer para a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Eram essas palavras que eu tinha para transmitir para você nesse domingo. Que Deus te abençoe, que você possa, quem sabe ainda nesta noite, ir para a casa do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje é sábado, a esposa está me ajudando aqui, tá chovendo e eu estava achando que era domingo. Hoje é sábado, domingo é amanhã. Neste sábado à noite você possa estar na casa do Senhor, buscando o Senhor, buscando consertar aquilo que quem sabe está um pouquinho danificado, para ter mais comunhão com o Senhor e ter a sua rede consertada e fazer a obra do Senhor, ganhar almas para o Senhor. Que Deus te abençoe, Senhor, meu Deus e meu Pai. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos adverte pelo poder da sua palavra, que o Senhor apague nossas transgressões, nos ajude a manter a nossa vida em dia na tua presença, manter a nossa rede em dia, consertada, Senhor, para que possamos pescar almas para o reino do nosso Deus. Abençoa os meus ouvintes, Pai, dá saúde, cuida e guarda cada um, Pai, a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.